cumprimentos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Cumprimento aos inscritos também com um bom dia. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que essa manhã seja uma manhã de bênção, uma manhã de vitória, mais uma manhã que Deus aqui nos permitiu. A palavra, que está no Café com Deus nessa manhã está em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 15, que diz assim: Jesus abençoa as crianças. E traziam-lhe também crianças para que ele tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus como as crianças, não entrará nele. A palavra de Deus aqui fala que Jesus, ele sempre buscava a ocasião para estar ensinando os seus discípulos como era o reino de Deus, que o reino de Deus não era comida, não era bebida, que o reino de Deus era amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo, que o reino de Deus não era conquistado de qualquer maneira, mas à força, que o reino de Deus não era porta larga, mas porta estreita. E aqui nós vemos mais o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele está ali sentado com seus discípulos e a gente entende que ele estava ali, reunido, provavelmente ensinando. E as criancinhas se aproximam e as criancinhas querem a Jesus. E diz a palavra do Senhor que os discípulos tentaram impedir as crianças de irem a Jesus. E Jesus, vendo, rapidamente repreendeu os discípulos, dizendo: Deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Ainda digo mais: se vocês não for como um dessas crianças, vocês não entrarão no reino do céu. O que Jesus está falando com isso? As crianças, elas são inocentes. As crianças, elas não têm entendimento do que é raiva, do que é rancor, do que é mágoa. Se você for observar, você dá uma chinelada no teu filho, daqui a 5 minutos ou 2 minutos, ele para de chorar e já está te pedindo alguma coisa, ele já está te abraçando. Por quê? Porque é inocente, não guarda mágoa, não guarda rancor. A criancinha, ela é inocente quando ela é ensinada, louvado seja o nome do Senhor, desde pequenininha, ela não tem aquele pensamento errôneo, aquele pensamento maldoso, então ela não tem mala, ela não tem bagagem. E a palavra de Deus fala que a criança, ela é inocente. E nós temos que ser como criança. Por quê? Porque nós temos o costume de carregar conosco bagagens que muitas das vezes nos impede de entrar no reino do céu. Por quê? Porque guardamos mágoa, guardamos raiva, guardamos rancor. Lá em 1 João, sempre está ensinando ali, louvado seja o nome do Senhor, sobre o perdão, sobre o amor ao próximo. Falando que se a gente não consegue amar o nosso irmão que a gente vê, como amaremos a Deus que nós não vemos, só sentimos que Ele está perto da gente. Então, assim, todo tempo Deus nos confronta sobre os mandamentos dele. E o mandamento principal é amor. Porque se nós vamos viver no céu, um ao lado do outro, sem acepção nenhuma, como vamos entrar no céu com rincha, com raiva, com rancor de algum irmão? Como poderemos viver diante de Deus, levando alguma coisa? Deus fala que se os nossos olhos nos escandalizam, nós arrancamos ele. Os nossos pés nos escandalizam, arrancamos ele, mas é necessário entrar sem um membro, mas entrar no reino do céu. Ou seja, as coisas de Deus são tão sérias que ele deixa bem claro que é melhor você entrar sem um membro, mas entrar no reino do céu do que você estar com o seu corpo perfeito e ficar fora dele. Então não adianta muitas das vezes pregarmos o evangelho, pregarmos o amor, pregarmos a salvação e dentro de nós precisarmos ser salvos nos nossos sentimentos. Jesus aqui está nos ensinando como nós devemos nos portar para estarmos no reino do céu. Muitas das vezes nós vemos pessoas falando tantas coisas, para estar no reino do céu, mas esquece de falar do principal, que é sermos como uma criança, perdoadoras, não levando mágoa, não levando rancor, liberando perdão todo o tempo. Jesus sempre está nos ensinando sobre isso, Os seus discípulos sempre perguntou, Pedro principalmente perguntou a Jesus quantas vezes devia ser liberado o perdão. Ele falou 70 vezes 7, mas não é ao mês nem ao ano, é o dia. Então sabemos que todo o tempo nós temos que estar com o nosso coração pronto a perdoarmos
ponto a entendermos que nós somos falhos, somos pecadores, mas se nós pedimos força ao Senhor Jesus, Ele está pronto para entrar com a sua misericórdia sobre a nossa vida. Paulo mesmo sempre nos ensinou que nós temos que combater o bom combate na terra. E o combate é esse, é irmos contra as coisas do mundo, irmos contra as coisas que vemos, porque louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus fala que nos últimos tempos seria pai contra filho, filho contra pai, né? Irmão contra irmão. Deus Jesus mesmo ensinou que ele não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a espada. Mas nós temos que entender que a espada vai descer sobre a terra, mas os mandamentos do Senhor não vão mudar por conta disso. Os mandamentos do Senhor continuam os mesmos. E Jesus aqui, ele vem nos ensinar sobre isso. E mais adiante, se você for ver, entra logo a palavra do jovem rico. Um jovem que vem anunciando que ele faz todas as coisas para Deus, que ele oferta, que ele dizima, que ele ajuda os pobres, que ele faz tudo segundo o mandamento. Mas quando Jesus o confronta, ele falando, então vai lá, vende tudo e segue-me, ele não quer deixar suas riquezas. Tem coisas na nossa vida que a gente não quer deixar para trás. Tem coisas na nossa vida que a gente quer levar conosco. E servir a Jesus é renúncia. Deixai tudo e servir a Jesus. Deus não quer que nós servimos a Jesus levando bagagem conosco. Deus quer que nós venhamos a servir Ele de mãos limpas e coração puro. Então Jesus falou, vai lá, vende tudo que você tem, distribui aos pobres e siga-me. Mas quando Jesus deu essa palavra para ele foi dura. Ele saiu de lá entristecido. Por quê? Porque o coração dele não estava pronto a se apartar daquilo que prendia ele. A Bíblia mesmo nos ensina, aonde está o seu coração, ali está o seu Deus. E aonde está o nosso coração nessa manhã? Aonde está o nosso coração? É por isso que Jesus fala de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque dela procede vida ou morte. Então nós temos que guardar o nosso coração e deixarmos o nosso coração limpo como de criança. Jesus aqui nos dá um ensinamento bem claro e objetivo. Sabemos que é muito difícil perdoar. Sabemos que tem coisas que acontecem na face da terra conosco que só é Deus para limpar o nosso coração. Quem vai liberar perdão a um estuprador? Quem vai liberar perdão a um assassino de um filho? A gente para pensar, meu Deus, como seria difícil. Mas nós sabemos que com Deus todas as coisas não é possível. Não vou dizer que seria fácil. Não vou dizer, muitas das vezes na minha vida eu tive que liberar perdões que aos meus olhos seria difícil de liberar. Mas eu sei que cada vez que você libera, você está se esvaziando de si mesmo. E servir o Evangelho é isso. Servir o Evangelho é renúncia. É se liberar de si mesma. É reconhecer que temos que ser imagem e semelhança de Cristo. Então que nessa manhã você peça ao Senhor que te torne como uma criança, que seu coração seja limpo, porque nós sabemos que o reino dos céus já está vindo e Jesus já está próximo e que nós possamos estar atentos ao toque da trombeta. Assim, eu cumprimento os amados irmãos e desejo um ótimo dia em Jesus Cristo. Amém.